Hello, hello, não é buongiorno, já é buonasera, né? Já estamos à noite. É, eu resolvi fazer essa aula um pouquinho diferente do que eu estou acostumada, porque a gente sempre faz aulas de planejamento dando ferramentas, né? Ferramentas para planejar, ferramentas para isso, ferramentas para aquilo. E eu acho que de ferramentas, o YouTube já tá cheio, a gente já tem muitas ferramentas. Isso não significa que eu não darei ferramentas nessa aula, mas é que eu quis focar em uma coisa um pouquinho diferente. Eu vou usar algumas coisas para poder me basear, né, essa aula. Então, primeiramente, eu usei como base uma aula do Pedro Augusto, que foi o retiro desse ano, em que ele falou sobre este livro aqui, que é o livro Escritos Espirituais do Beato Cláudio de la Colombier. Gente, é um livreto, assim, é uma coisinha pitiquinha mesmo, mas vale cada segundo de leitura. É um livro denso, profundo, pesado. Não é um livro fácil de digerir, porque as coisas que ele fala, apesar da linguagem ser muito simples, não é um livro de difícil leitura no sentido da linguagem, mas ele é um livro que tem muita profundidade. Então, assim, só para vocês terem uma noção, meu livro, ele tá desse modelo aqui, ó. Ele está todo rabiscado, ele está todo conversado. Eu já li esse livro umas 4 vezes. Eu vou lendo, relendo, leio mais um trecho mais vezes, salto uns trechos. E basicamente são três textos, né, que o Beato Cláudio fez aqui. Ele era confessor da Santa Maria Margarida de Alacoque, então também, né, temos aí só apenas esse confessor, apenas confessor de uma santa. E ele fez três textos. Um ele fala sobre a submissão à vontade de Deus, no outro ele fala sobre as adversidades e no terceiro da oração. Eu não vou abordar a oração neste nosso encontro. Por quê? Porque é muita coisa. Só para vocês terem uma noção, a aula do Pedro Augusto, em que ele falou sobre esse livro, ele deu uma aula de 4 horas e 50, foram quase 5 horas de retiro. Então, é impossível chegar na profundidade, né, que eu gostaria com uma aula mais curta, como é que a gente vai fazer agora. Mas por que que eu resolvi trazer este livro? Porque aqui nós temos um novo jeito de olhar o mundo, um novo jeito de olhar a minha vida, um novo jeito de olhar as minhas circunstâncias. E eu acho que muitas vezes não nos falta mais planejamento, mas nos falta um olhar diferente para as adversidades, para aquilo que me acontece e que me tira do planejamento que eu tinha feito, do meu controle, da minha rigidez. Então, por isso eu resolvi fazer diferente esse ano, né? Porque eu já tenho uma aula, inclusive, eu não sei nem se está no meu YouTube ainda, mas eu tenho uma aula sobre planejamento e que eu falo sobre metas e metas smart, que todo mundo já falou. E eu falei, eu não quero fazer mais do mesmo, eu quero fazer uma coisa diferente que vocês possam aproveitar melhor. Então, para que a gente possa começar, né? Eu quero fazer aqui uma localização antropológica, né? Quem somos nós, as mulheres dos tempos de hoje? Por que que nós devemos falar sobre planejamento? E por que que é importante que nós possamos trazer este olhar, essa nova lente para olharmos a nossa vida e as nossas circunstâncias. Então, a mulher contemporânea, gente, ela é uma mulher sobrecarregada, né? Nós temos múltiplos papéis. Se a gente estivesse falando antes, né, na época da minha avó, a minha avó era mãe, ela cuidava da casa e cuidava dos filhos, né? Ela não tinha uma obrigação de cuidar, né, de ganhar dinheiro, de sustentar a casa. E hoje nós temos uma circunstância em que a maioria de nós tem que, né, complementar a renda de casa, ou porque quer, ou porque gosta, enfim. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas existe uma exigência externa, então, desse papel que nós temos para fora de casa, e existe uma exigência interna, dessa coisa de meio que querer dar conta de tudo. Mas será que a gente precisa mesmo dar conta de tudo? O que que a gente pode fazer para transformar essa vida de uma forma mais leve? Como que eu posso fazer para que eu consiga dar conta desses meus papéis, mas não como um limão espremido? Porque eu não quero estar como um limão espremido no final do meu dia. Não no sentido de que eu não quero estar cansada, mas que eu quero ainda ter energia, sabe? Eu quero terminar o meu dia feliz, agradecida, tranquila. Obviamente vai ter dia que nós estaremos cansados, mas não é, né, pra gente ficar se desgastando à toa. Então, uma coisa que me veio, né, e aí eu vou trazer aqui um conhecimento de uma professora que eu gosto muito, que eu admiro muito, que faço muitas aulas dela, que eu inclusive estou planejando uma outra coisa, a gente vai falar muito sobre isso ao longo desse 2026, vocês vão ver que eu tô planejando ainda, né, tô finalizando o nosso cronograma, então as nossas aulas serão profundíssimas e serão maravilhosas, com temas, né, diferentes do que a gente trouxe nesse ano. E a professora Olinda, ela tem uma série num curso dela, que chama Mãe Raiz, que ela fala sobre psicologia infantil. E eu tenho estudado muito sobre essa questão, né,
do modelo cognitivo, teoria cognitivo-comportamental. E isso vem, a série dela me trouxe muitos insights que eu posso trazer para vocês aqui hoje, que é o seguinte, a maior parte das vezes, nós tivemos uma falha educacional. 99% das pupilas que eu atendo teve uma falha no processo de educação. Não porque os pais eram ruins, ou porque os pais eram perversos, ou porque os pais eram maldosos, mas porque eles não tinham esse conhecimento mesmo. Então, houve uma falha no nosso processo formativo, que nos trouxe convicções menos fortalecedoras. Então, a maneira como eu encaro o mundo, a mim mesma, as minhas circunstâncias, o outro, vem carregado de convicções que não são boas. Eu sei que o coaching banalizou muito o termo crenças, né? A gente tem aí, crenças limitantes. Eu nem gosto de usar muito essa palavra porque ela foi muito banalizada. Mas a verdade é que nós temos isso, nós temos essas convicções. E muitas vezes a gente parte de convicções erradas. Então, nós tivemos um pouco treino através da nossa educação, um pouco treino da nossa razão e muito treino da nossa emoção. Então, nós paramos de raciocinar, de trazer a nossa inteligência para iluminar a nossa vida. Eu tenho uma frase que eu já falei algumas vezes, né, no meu antigo Instagram e que gosto de trazer sempre para as minhas pupilas, que é: a razão ela tem que ser a dona da casa. Significa dizer que as minhas emoções, elas precisam estar submetidas à minha razão, para que a minha razão ilumine as minhas emoções e eu consiga dominar as minhas emoções, porque na maior parte das vezes eu me sinto controlada por elas. E o fato de eu não ter este treino, né, efetivo, não ter tido esse treino efetivo da minha razão, me faz ser uma pessoa cada vez mais controladora. Eu quero controlar o meu ambiente, eu quero controlar a minha rotina, eu quero controlar os outros para que os meus monstros emocionais não sejam despertos. Porque se eles forem, eu não sei lidar com eles. Então, nós vivemos mais preparadas para o desespero do que para a esperança. E uma das coisas que eu percebi ao longo desse ano, com todos os atendimentos que eu fiz, né, pessoas com histórias diversas e, enfim, momentos de vida muito diversos, mas ao mesmo tempo, o que eu via como uma linha, né, que basicamente costurava esses meus atendimentos, era essa inclinação ao desespero, ao desânimo e uma falta mesmo da esperança. Esperança de que as coisas vão melhorar, esperança de que eu terei forças, esperança de que eu posso mudar, esperança de que o outro pode mudar, esperança de que eu consigo fazer aquilo que precisa ser feito. Então eu percebi ao longo deste ano, né, que faltava para as minhas pupilas esperança. E o meu papel como terapeuta é trazer essa esperança para vocês. Então eu falei, poxa, se a gente está nesse contexto, né, se o nosso problema antropológico aqui é uma mulher sobrecarregada, com maior inclinação para o desespero do que para a esperança, que teve uma educação falha, um processo educacional que treinou mais as emoções dela do que a inteligência, cabe a mim ajudar vocês a fazer o processo inverso. Então, eu fiz esse treino comigo ao longo de todo esse ano. Me aprofundei muito nisso para trazer, né, um pouco mais dessa questão para vocês. A gente já falou aqui sobre as sete faculdades humanas, né? A gente chegou a falar sobre isso em algum momento das nossas aulas. Eu não vou retomar este assunto, mas o que eu quero que vocês entendam é que quando eu falo sobre as minhas 7 faculdades humanas, a vontade é vamos dizer assim, a faculdade do meio. E ela que me ajuda a entender se eu vou inclinar para o centro de mim mesma ou se eu vou sair de mim mesma. Então significa que se essa minha vontade, ela não é bem treinada, as minhas faculdades humanas que eu vou usar serão senso comum, razão e apetite concupiscível, que são as emoções. Eu não vou entrar nisso, tá? Vocês não precisam se apegar a esses termos, mas basicamente essas 3 faculdades humanas aqui, que são antes da vontade, elas são faculdades humanas que me permitem ser mais egoísta, mais focada nos prazeres, menos constante, menos com as virtudes, né? Como a fortaleza, como a temperança. Então, basicamente, se esse meu cavalo aqui, né? Você pensa numa carruagem com 7 cavalos. Se esse meu cavalo aqui é fraco, esses outros cavalos aqui vão puxar. Então, eu vou ficar uma pessoa que não tem constância, eu vou reclamar, eu vou ficar uma pessoa que eu não tenho controle, domínio das minhas emoções, porque eu não tenho a temperança. Eu não tenho eu não teria a virtude da prudência, eu não conseguiria exercer isso, então eu não consigo ser dócil, eu não consigo ser mansa, logo não consigo construir a minha liberdade.
Então, a gente precisa fortalecer essa vontade. E eu só consigo fortalecer a minha vontade para puxar o meu cavalo para fora de mim, ou seja, construir uma vida e permear este caminho, quando eu consigo perceber que eu estou deixando mais as minhas emoções me governarem do que a minha inteligência. E para que eu consiga colocar a minha inteligência no controle, eu preciso mudar as minhas convicções. Então, basicamente, o que que acontece hoje, né? Qual que é o problema que nós temos? O problema é que não nos falta planejamento para a maioria de nós. Para a maioria de nós, falta eixo. Falta um lugar em que eu me sinta segura na minha casa emocional, no meu planejamento aqui né, daquilo tudo que eu fiz, da minha rotina, das minhas tarefas, em que eu me sinta segura quando as coisas saírem do eixo. Porque vejam só, elas vão. Elas vão sair do eixo. Tem até um trecho desse livro que eu vou ler para vocês, em que ele fala o seguinte: por que que eu vou fazer essas citações, tá, gente? Porque o Beato Cláudio Lacombiere é um gênio e ele escreve muito melhor do que eu sou capaz de dizer. Então, vamos usar, né, do que ele fez para nós. Eu vou ler alguns trechos dele para vocês ao longo da nossa aula, mas o que ele diz basicamente é o seguinte: não há ninguém a quem cada dia não aconteçam 100 pequenas coisas contrárias aos seus desejos e inclinações. Então veja só, você planejou, não foi? Você planejou a rotina com seu filho, você planejou sua rotina com a sua casa, você planejou fazer alguma, sei lá, uma tarefa, igual eu, por exemplo, planejei, gente, fazer limpeza de final de ano aqui em casa. Saiu tudo errado. Era pra ter começado do quarto das meninas, depois do meu quarto e sair daqui. Ó, não consegui. Eu fui fazendo as coisas do jeito que deu. Porque as adversidades chegaram até mim. As meninas ficaram doentes. Depois, o dia que eu podia fazer, as minhas pupilas me demandaram, eu precisei atender. Depois, o dia que a menina ia vir me ajudar, ela não pôde vir me ajudar. Enfim, várias coisas aconteceram. Então, não há ninguém a quem cada dia não aconteçam 100 pequenas coisas contrárias a seus desejos e inclinações. Todos os dias, várias coisas vão acontecer de forma contrária a seus desejos e inclinações. Mas se você, né, é a pessoa que está tentando controlar as suas circunstâncias, o seu contexto, você vai se abater por isso. Então, o seu dia vai ser arruinado por qualquer coisa que saia do seu controle. E aí, não é que o planejamento deu errado, é que você estava rígida demais, você não tinha um eixo para voltar. Então ele fala o seguinte: seja que nos atraia a nossa imprudência, porque podemos ser imprudentes, por isso temos adversidade, ou o nosso pouco espírito, seja que elas nos venham da inconsideração ou malignidade alheia, ou seja, os outros podem chegar até mim, né? E podem, inclusive, fazer coisas contrárias àquilo que eu desejo, podem me machucar, podem ser maliciosos, podem, né, enfim, arruinar algo que eu tinha planejado. Vai acontecer, pode acontecer. Seja, enfim, que constituam um puro efeito do acaso ou do concurso imprevisto de certas causas necessárias. Né? A Divina Providência achou que não era bom você pegar aquele voo, ou sair naquele horário, ou alguma coisa aconteceu. Então, não teve. Foi um acaso, aconteceu aí de você não poder. Toda a nossa vida é semeada dessas sortes de espinhos que nos nascem incessantemente debaixo dos pés, que produzem no nosso coração 1000 frutos amargos de temor, de impaciência, de 1000 pequenas mágoas passageiras, 1000 ligeiras inquietações, 1000 perturbações que, ao menos por um momento, alteram a paz da alma. E aí, ele fala, né, que a gente precisa entender que essas coisas vão acontecer no dia de cada, né, de qualquer pessoa. E aí, o que que acontece, né, com o nosso dia, então? Por que que essas coisas nos atrapalham e nos trazem frutos contrários àqueles frutos que nós desejamos construir? Então, ao invés de essas intempéries me ajudarem a construir a minha virtude, elas me atrapalham, elas me deixam mais intolerante, mais impaciente, com mais raiva, né? Atira minha ira, então, no caso, atiça minha ira, então eu fico mais irada, eu acabo descontando nas pessoas, eu me sinto injustiçada, ou eu me sinto vítima né, daquela pessoa que me fez algo ruim. E se isso acontece, né? Por que que isso acontece? Primeiro ponto, né? Quais são os problemas, então, que fazem com que a gente não consiga tornar isso aqui algo positivo? O primeiro ponto é copiar o ritmo alheio. Eu vi a Esther Bizelli falando sobre isso numa das aulas dela, em que ela falava o seguinte, que a gente tem muita pressa, né? Quantas de nós não temos pressa? Pressa para construir, pressa para conseguir, pressa para chegar no resultado, pressa para emagrecer, pressa para ganhar dinheiro, pressa para juntar dinheiro, pressa para viajar, pressa é pressa. Nós estamos nessa coisa da pressa. O tempo todo querendo mais e querendo agora e querendo mais rápido. Acontece é que a gente precisa colocar ritmo onde antes tinha pressa. E o ritmo ele é muito pessoal, ele é muito contextual, ou seja, eu preciso criar
entender, né? Não é criar, eu preciso entender qual é o ritmo que a minha banda vai tocar. Porque hoje, com as redes sociais, é muito fácil eu copiar o ritmo dos outros. É muito fácil eu olhar e falar, nossa, mas a fulana de tal, olha ali, olha, acabou de ganhar menino, já tá com um corpo de que eu nunca tive na minha vida. Nossa, fulano de tal começou um negócio ontem, já ganhou, já tá milionário. Olha aí, como é que tá, já tá viajando. Eu tô o tempo todo comparando a minha vida com a vida dos outros e tendo essa impressão de que eu estou atrasada. Outro dia mesmo eu conversei sobre isso com uma amiga. Ela, amiga, eu tô sempre atrasada. Eu falei, atrasada pra quê, minha filha? Qual é o trem que você tá querendo pegar, que você tá achando que tá... Ah, é porque fulano que formou comigo, que tá desse jeito, fulano. Eu falei, tá, mas quais são os contextos dessas pessoas? Você consegue enxergar? Ela tem, inclusive, até citou a Esther Bizelli. Eu falei assim, gente, a Esther, olha, ela tá anos-luz na nossa frente, em termos de espiritualidade. Os pais dela chegaram a conversar com São José Maria Escrivá. Sabe quem somos nós na fila do pão que cavamos esse caminho de espiritualidade sozinha, na raça, sabe, desmatando nós, desbravamos nós mesmos aqui o matagal que, né? Eu não tive ninguém para me apontar o caminho. Eu não tive ninguém para encurtar meu caminho da minha conversão. Eu não estou dizendo que eu sou melhor do que ela por isso, não, pelo amor de Deus, não é isso. Mas que obviamente, é melhor, é mais fácil que ela esteja mais à minha frente nesse caminho de espiritualidade. Porque o contexto dela foi diferente do meu. Me comparar é querer, inclusive, diminuir a minha própria história. Então a gente precisa entender, né, que a gente precisa colocar o nosso ritmo e entender o nosso contexto. E eu vou trazer no final da aula um exercício para que vocês possam fazer isso e ter essa clareza para ficar mais fácil o planejamento de vocês, tá? E a gente acabou tornando, em função do Instagram, as vidas editadas como um padrão, né? As pessoas mostram o que elas querem, não a realidade. Então, chamar a razão para ser a dona da casa é chamar os seus olhos para a realidade dos fatos. Ninguém tem um casamento perfeito que não tem briga, ninguém tem um filho que nunca deu uma birra, ninguém tem um filho que com 12 anos fala latim, escreve sonetos e etc. E você é a única pessoa do mundo, do universo, que seu filho ainda dá birras e tem 12 anos e não consegue dobrar as próprias roupas. Não é assim que funciona. Né? Não é você, fulano consegue fazer isso, eu não. Tá, dá pra você aprender? Você quer aprender? Faz sentido aprender? Beleza, vai, corre atrás. Não, não faz. Eu nem queria, mas é porque eu vi e eu achei legal. Às vezes é só isso, sabe? Assim. Segundo ponto é a falta de clareza, né? A gente pega muitas metas emprestadas dos outros, até da própria vida do Instagram, daquilo que eu acho que é legal, que apareceu, e assim, nem sei se faz sentido pra mim. Então, você não sabe o que quer, você não sabe o porquê você quer, e você acaba emprestando essas metas dos outros. E depois que você cria essas metas, ou que você cria essa realidade que você gostaria de ter pra você, você acaba com uma rigidez, né? Aquela teoria da taça de cristal que eu já expliquei pra vocês. É linda, maravilhosa, mas é muito rígida. Tão rígida que se você encostar, ela quebra. E aí a gente acha que a gente fica melhor ou na cristaleira ou enrolado em plástico bolha. Só que a vida não acontece na cristaleira nem no plástico bolha. A vida acontece com você usando. E se você tem medo de qualquer coisa bater em você e te arranhar, você nunca vai conseguir despertar seu máximo potencial. E parece clichê falar despertar máximo potencial, mas é porque nós temos dentro de nós um potencial da nossa alma, né? E os nossos santos, inclusive, quando eu falo, né, o Beato Cláudio de Lacombiera, a Santa Margarida de Maria de Alacoque, o próprio Jesus Cristo, né, nosso Senhor, ele são modelos, são potências da alma de como a gente poderia ser. Ah, Pri, tô muito longe. Ah, minha filha, também tô. Estamos todas muito longe. A questão é que nós temos esse caminho. É um exemplo, é algo que eu possa falar, olha, dá pra ser assim, dá pra ver a vida dessa maneira. Dá pra enxergar essas intempéries, esses imprevistos, não como ataques pessoais à minha taça de cristal, mas como aquilo que vai me fazer mais flexível. Como aquela parte da vida que vai me trazer mais tranquilidade, leveza, vai tirando o peso de mim. Então a gente precisa pensar nisso, né? E aí eu até vou ter um personagem no meu novo Instagram aí, que vocês vão ver em breve. Mas eu falei assim, gente, é muito engraçado, porque se eu tivesse que dar um nome para a mulher que mora em mim e que ela é ativada, né, quando a minha taça de cristal ela tá on, ou seja, quando eu tô mais rígida, é a rainha de copas, né? Aquela personagem completamente irada, completamente louca, que fala, cortem as cabeças, e o que ela quer, tipo, as coisas sempre do jeito dela, enfim. E eu acho muito interessante a gente pensar nessa personagem internamente, né? Todas nós a temos. Todas nós temos essa personagem que, vez ou outra, dá as caras, né? E quer controlar tudo e quer que as coisas sejam do próprio jeito. E aí, em função disso, a gente coloca a esperança no lugar errado. Nós colocamos a nossa esperança em um cenário ideal, em que o mundo vai colaborar para que isso aconteça. Não, certeza, vai dar tudo certo. Ou espero que eu não vá sofrer.
Sendo que a vida, gente, a vida, ela é essa espera da cruz, né? Eu não lembro agora aonde que eu vi essa frase, e me tocou profundamente falando que a Nossa Senhora, ela recebeu uma profecia, né? Ela recebeu a profecia de que a espada transpassaria a sua alma. E ela passou toda a vida dela, enquanto ela cuidava de Jesus, esperando esse dia. E quantas de nós, às vezes, sabemos que alguma coisa tem expectativa de dar errado ali daqui 2 dias e a gente já fica louca? Nossa Senhora esperou 33 anos a espada transpassar a alma dela. E ela esperou pacientemente. Isso não significa que ela não sofreu, né? Obviamente sofre, a gente sofre, gente, né? O meu objetivo aqui com esse livreto, inclusive, não é falar pra vocês que, ai, olha, sabendo disso, nunca mais haverá sofrimento, vocês nunca mais vão ficar tristes na vida, vocês vão receber os sofrimentos, as notícias ruins, nossa, graças a Deus, vai dar Não, não é assim que nós não somos loucas, né? Nós temos sentimento, sim. Só que isso não vai permanecer, isso não vai tirar você do seu caminho, sabe? Não vai fazer com que tudo aquilo que você gostaria ruísse e tipo, nossa, meu Deus, a vida acabou e todos os planos deram errado. E, nossa, olha como eu sou miserável, olha como as coisas dão errado. Olha, eu não presto. E aí você já começa, né, criar vários cenários e coisas ruins a respeito de você, e você acaba desistindo, você acaba tendo uma vida reativa, né? Porque você tem uma vontade fraca, ou seja, que não consegue olhar para aquele sofrimento, suportar aquele sofrimento, que é um sofrimento. Não tem como negar que ele é um sofrimento, né? Às vezes é um sofrimento para emagrecer, porque você tá abrindo mão. Às vezes é o sofrimento de um luto, que você perdeu alguém. Às vezes é o sofrimento de uma doença de um parente ou sua mesmo, que acontece. Às vezes é o sofrimento de um problema no casamento, sabe? De um distanciamento. Às vezes o problema é um filho, adolescente, que tá te dando trabalho. Às vezes é uma filha que tá dando mais birra do que o normal. Às vezes é você que tá um pouco desorganizado com as coisas da casa. Existem vários tipos de sofrimento, né? Só que se a gente deixa isso abalar a gente acaba perdendo o fio da meada e se sentindo perdida, inconstante, de fato, né? A gente precisa pensar, gente, lembrar que muitas vezes não é nem falta só da disciplina, sabe? É uma desordem interior mesmo. Então, eu queria que vocês saíssem dessa aula com 3 critérios muito claros, né? Que a ordem precede a harmonia. Então, isso significa que a ordem é ter cada coisa no seu lugar, inclusive internamente. Há lugar para a ira, há lugar para a injustiça, há lugar para a tristeza, né? Se eu estou perdendo alguém, eu não posso cobrar de mim mesma que eu esteja felizona. Ai, que feliz, olha, ai, tudo dá graças, e nossa, ai, tem que passar rápido. Não, o luto, ele é para ser vivido, o luto de uma relação, o luto da perda de alguém, sabe? E há lugar para essa tristeza, né? Essa tristeza ela é boa de sentir agora. Às vezes a raiva também é boa. Né? Outro dia mesmo eu estava falando com uma amiga minha que tá passando um processo de divórcio muito complicado, e uma das coisas que eu falei com ela foi isso. Eu falei, olha, essa raiva que você tá sentindo, ela é boa agora, ela tem lugar. Ela precisa existir, isso faz parte do seu processo curativo, né? Do luto, do fim da relação. Então, essas coisas, elas têm cada coisa no seu lugar. E a harmonia, né? A ordem precede a harmonia, e a harmonia é essa integração dessas potências, sabendo que elas estão contextualizadas com a minha vida, com quem eu sou, com o contexto de vida que eu tenho. Quantos filhos eu tenho? Trabalho fora de casa? Não trabalho? Tenho ajuda? Não tenho? Tudo isso faz diferença para eu poder fazer o meu planejamento e para eu considerar a minha vida harmoniosa. Muitas vezes eu vou ter que abrir mão de uma coisa em detrimento de outra. Isso não significa que eu não estou dando conta de nada, que eu sou falha, que eu sou uma fracassada. Não. Isso significa que eu estou encontrando o meu próprio ritmo, né? Porque o ritmo é exatamente isso. É constância possível. É muito melhor que meu ritmo de emagrecimento seja um ritmo com o qual eu contemple 3 vezes na academia, do que eu me forçar e me cobrasse e 7 não ir nenhuma. A mesma coisa para juntar dinheiro. É muito mais o ritmo de juntar dinheiro. É muito melhor se eu juntar R$ 50 todo mês, porque aquilo é possível para mim, porque eu consigo ver, porque dentro do meu contexto aquilo é viável, do que eu me cobrar 200, não conseguir e ficar frustrada todo mês e desistir no meio do processo. Então eu preciso ter ordem, ou seja, cada coisa no seu lugar. Eu preciso ter harmonia, integrar isso ao meu contexto, à minha vida, e impor o meu ritmo a cada coisa que eu quero conquistar. Então, antes de fazer uma meta para 2026, coloque esses 3 critérios. A ordem para que eu consiga alcançar essa meta? Tem harmonia? Eu consegui contextualizar isso aqui? Isso vai harmonizar com a minha vida? Vai ser uma coisa, uma dança, não leve no sentido de tipo, ai, não vou me esforçar, não preciso me esforçar, mas no sentido, veja, pensa numa pessoa que tá dançando. Ela faz um esforço físico, mas existe uma beleza ali.
Existem movimentos ali, ela tá ali dançando no ritmo da música, ela tá, é isso que a gente tem que fazer. E o ritmo, né? Então, harmonia, ordem, harmonia e ritmo, perfeito? E aí, uma das convicções, né? A gente sempre tem três crenças principais, tá? Para quem é minha pupila já me ouviu falar isso várias vezes, eu falo isso sempre, eu lembro sempre as minhas pupilas, porque nós, por termos essa falha educacional, isso produziu três crenças em nós. Crença de desamor, ou seja, eu não acredito que eu sou amada, eu não acredito que eu tenho o que precisa para ser amada, eu não acredito que o amor está disponível para mim. Então, de alguma maneira, essa convicção interior, ela está, né, incutida em mim. Eu tenho a crença de desvalor, ou seja, eu não sou suficiente, eu não tenho valor para as pessoas, eu tenho que me provar o tempo todo. Ou eu tenho a crença de desamparo, que é, eu estou sozinha, eu vou ser abandonada, as coisas não vão dar certo para mim, eu vou ter que, eu vou fazer e ainda assim as coisas não vão dar certo. Obviamente, a gente não consegue fazer isso aqui, né, de forma em grupo, porque eu preciso de um atendimento mais individualizado para conseguir entender qual é a sua crença principal, né? Qual é a sua convicção principal. Mas o nosso objetivo, e Deus é tão maravilhoso, que ele sabe que nós temos essas crenças, obviamente, né? Ele já conhece todas as coisas. E ele nos deu três remédios para cada uma dessas crenças, e aí já vou só para adiantar para vocês, essas crenças elas não sou eu que criei, não fui eu que criei, tá? Essas crenças elas são comprovadas cientificamente pela teoria cognitivo-comportamental, que é a única vertente da psicologia que existe comprovação científica. Então, na TCC, nós temos essa comprovação de que nós carregamos essas três crenças. Então, existe comprovação científica das três crenças de desamor, desvalor e desamparo. Só que Deus nos deu três remédios. Porque ele é muito maravilhoso. Quais são esses três remédios? Ele deu as três virtudes teologais, que são virtudes que elas não são trabalhadas, crescidas, construídas com a minha própria força. Elas são dadas como graça. Ou seja, o que eu preciso fazer então, Pri, para conseguir esses três remédios, para essas três coisas que eu tenho aqui, que esses três defeitinhos que eu tenho de fabricação? Eu tenho a fé, a esperança e a caridade. Então, para desamor, Deus nos deu a caridade, que é o amor. Para desvalor, Deus nos deu a fé, que é acreditar naquilo que é possível. E para desamparo, Deus nos deu a esperança, que é aquilo que anula o desamparo e o desespero. Então, esses três remédios são dados como graça, ou seja, eu preciso só pedir para Deus. Deus, me dê fé, me dê esperança, me dê caridade. Deus, me dê fé, me dê esperança, me dê caridade. Quanto mais eu cresço em intimidade com Deus, quanto mais eu consigo orar por isso, e aí a gente vai fazer uma outra aula só sobre oração, perfeito? Mais eu consigo crescer essas virtudes em mim, que são graças maravilhosas que Deus nos dá. E, para contribuir para isso, nós precisamos mudar as nossas convicções. Então, se eu tenho a convicção de que eu preciso dar conta pelas minhas próprias forças, ou de que eu preciso dar conta de tudo sozinha, ou de que eu preciso me provar o tempo todo para todo mundo, ou que não existe amor disponível para mim, ou que qualquer uma dessas crenças, eu preciso substituir essas crenças aos poucos. E aí vem aqui um ponto, né, que é a convicção na bondade de Deus. Ou seja, Deus é bom. Se eu acredito que Deus é bom, que tudo que Ele quer pra mim é bom, que tudo que Ele faz é bom, eu não posso acreditar que um sofrimento infligido a mim é ruim pra mim. De novo, isso não vai me impedir de sofrer. Isso não vai tirar a emoção negativa de mim. Isso não vai simplesmente fazer sumir o luto, a doença, a tristeza, a angústia, mas isso vai fazer com que eu tenha mais leveza para lidar com aquilo, porque eu já não lido com aquilo com as minhas próprias forças. E há em mim uma esperança de que aquilo que me acontece, aquele sofrimento, aquela angústia, aquela tristeza, ela foi infligida a mim com um objetivo claro, que é o objetivo de me tornar melhor. Eu tenho uma crença pessoal, e essa crença aqui não veio de Beato Cláudio de la Colombière, essa é uma crença pessoal que e isso vem, né, enfim, com evidências pessoais e evidências dos meus atendimentos, que Deus, o maior desejo dele é nos fazer voltar para casa. Então, que tudo que Deus faz é uma maneira de nos levar a caminhos que, se nós estivéssemos sozinhos escolhendo, nós não escolheríamos.
Então, muitas vezes a gente está renegando uma decisão, né? Eu tô querendo, preciso, sei lá, emagrecer, preciso terminar uma relação, eu preciso me aproximar de Deus, eu preciso ser mais disciplinado, eu preciso. Você sabe aquela coisa que você precisava fazer, mas você fica adiando. E aí Deus vem e vai te tirando umas coisas e vai te infligindo sofrimentos, até que você tome aquela decisão que você sabe que você precisava tomar, mas você fica adiando. E aí, tem uma parte aqui nesse livro, né? Eu anotei aqui quais são os que eu quero falar para vocês, que é o seguinte: a primeira que eu anotei aqui, ele fala: qual não há de ser a nossa confusão quando comparecermos perante Deus, quando virmos as razões que Ele terá tido de nos mandar essas cruzes que nós tão mal lhe agradecemos? Eu lamentei a perda daquele filho único morto na flor da idade. E se ele tivesse vivido ainda alguns meses, alguns anos, teria perecido na mão de um inimigo, teria morrido em pecado mortal, e eu não pude me consolar do rompimento daquele casamento. Se Deus tivesse permitido que ele se concluísse, eu iria passar os meus dias no luto e na miséria. Devo 30 ou 40 anos de minha vida àquela doença que sofri com tanta impaciência. Devo a minha salvação eterna àquela confusão que me custou tantas lágrimas. Minha alma estaria perdida se eu não tivesse perdido aquele dinheiro. O que ele quer dizer aqui? Né, que várias vezes, e eu consigo ver isso na minha própria história, inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas eu me tornei terapeuta. Enfim, foi uma série de circunstâncias. Mas eu fui diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada, estresse pós-traumático, né? E o início de depressão em 2017, 2018. Eu cheguei no ápice da vida que eu tinha desenhado pra mim. Eu queria muito aquela vida. E eu cheguei lá e eu odiava cada segundo dela. Cada segundo. Eu odiava tudo que eu fazia. Eu era executiva, eu ganhava múltiplos milhares de reais por mês. E eu odiava aquela vida. E foi tão interessante porque tudo que eu vivi ali foi muito importante para me aproximar de Deus, foi muito importante para eu rever alguns conceitos, foi muito importante para eu trocar de carreira e me encontrar, né? E, e eu não teria chegado até aqui se eu não tivesse passado por aquilo. E é óbvio que é muito mais fácil a gente olhar para trás e perceber, falar, nossa, eu tenho certeza, nossa, Deus foi muito bom comigo, porque ele fez isso comigo, e agora eu sei por quê. Mas quando a gente está vivendo aquele sofrimento, a gente tem que olhar com esse olhar de Deus. Com esse olhar de tipo, poxa, peraí, Deus tem alguma coisa reservada para mim aqui, ele nunca me abandonou. Olha, várias vezes eu posso aqui levantar várias evidências de vezes nas quais eu, né, duvidei, sofri, achei que ele tinha me abandonado, mas olha onde ele me trouxe. Era exatamente aqui que eu precisava estar. Então agora, diante desse sofrimento, o meu olhar, a minha convicção é que, poxa, Deus quer alguma coisa com isso. Existe algo que eu ainda não vejo. Existe uma história que eu ainda não sei. Existe uma obra que ela ainda não está pronta. E apesar dessa dor, apesar dessa tristeza, dessa angústia, desse sofrimento, eu sei que eu tenho um pai bondoso, amoroso, generoso, que ele quer o melhor para mim. Então, eu aceito esse sofrimento não como quem dá graças a tudo, né? Porque nós ainda não estamos lá. Não como quem sufoca a própria dor, a própria angústia, a própria tristeza, o próprio choro, mas como alguém que aceita que existe algo que eu não esteja vendo, né? Então, e aí ele fala assim depois: se víssemos tudo o que ele vê, quereríamos infalivelmente tudo o que ele quer. Havíamos de ver perdido em lágrimas as mesmas aflições que tratamos de desviar os nossos votos e pelas nossas preces. E aí ele dá um exemplo aqui, né? O exemplo do médico, que a gente entrega a nossa vida na mão de uma pessoa, de um ser humano que é falível, né? Que é, enfim, fazer uma cirurgia, para administrar um remédio, né? Um médico que pode errar e a gente não consegue entregar a nossa vida para um ser que é infalível, que é o próprio Deus. Então, essa é um jeito de ver. Por isso que eu queria, né? Quando eu falo, planejamento para 2026. Poxa, eu queria trazer para vocês uma esperança. Uma esperança de que há algo diferente para vermos no ano que vem. Quando as coisas derem errado, e elas inevitavelmente vão dar. Quando elas saírem do meu controle, elas inevitavelmente vão sair. Quando aquele plano perfeito que eu desenhei, ele não vai sair exatamente como eu queria, eu lembrar, poxa, não é para abandonar tudo. Não é para me irar e tacar tudo para cima, lembrando que se eu tacar tudo para cima sou eu mesma que vou ter que catar depois no chão. Então vai me dar trabalho. Não vamos jogar para cima. Respira e fala: Deus quer isso.
Então, se ele quer, eu também quero. Tem uma história de São José Maria Escrivá que eu gosto muito, que atacaram a honra de São José Maria algumas vezes. Gente, se cair aqui, faltam 4 minutos. Se cair, eu vou entrar de novo. Eu mando o link, esse mesmo link, tá? É só entrar de novo. É, São José Maria, estavam atacando a honra dele, ele ficou muito chateado e conta a história, né, que ele entrou na sacristia lá e meio que brigou com Deus no dia, falou, ai, olha, vou te falar, eles estão me queimando e estão falando um monte de mentiras sobre mim e tal, tarará. Mas, ó, quer saber de uma coisa? Se você não quer a honra pra mim, então por que eu a quero? Também não quero essa merda dessa honra também, não. Então, deixa essa honra pra lá. E aí diz que ele, né, descarregou assim, deixou lá nas sacristias as angústias dele, né, com relação à vergonha que estavam expondo ele e as mentiras e as calúnias, e deixou tudo lá. E talvez a gente muitas vezes precisa disso, né? Hoje mesmo eu recebi uma pupila maravilhosa que tá com uma notícia linda e falou: "Ah, estão me julgando". Eu falei: "Ah, deixa eu te falar uma coisa. Deixem julgar. Deixa lá a sua honra lá, vai lá, converse com Deus, deixem julgar, né? Se Deus não quer isso pra você, que tenha, né, que tenha essa visão sobre você, essa visão imaculada, deixa. Sabe? Isso não é importante agora. Temos outras coisas a priorizar. E aí, uma outra parte que ele fala: Como me quereis obrigar a fazer o que eu não quero? Dizia um santo homem cujos sentimentos são referidos. Seria preciso poder constranger o próprio Deus para me pôr, no caso de fazer algo contra a minha vontade, porque enquanto Deus fizer tudo o que quiser, eu não posso deixar de ser perfeitamente livre, visto que só quero o que ele faz. Obviamente, nós não chegamos ainda nesse nível, né, de santidade, mas a ideia é entender que os santos, eles têm esse tipo de força. Eles têm esse tipo de liberdade, né? Que faz com que eles olhem para algo, que eles olhem para a vida, que eles olhem para as adversidades e falam, é isso que Deus quer para mim. Tem um vídeo de Carla Acutis, né, que é maravilhoso, em que ele fala assim, eu vou morrer em breve. E ele fala com um sorriso de quem sabia que aquilo era verdade e de quem sabia de que era exatamente isso que a Divina Providência né, trazia para ele. Obviamente, ele sofreu as dores, ele sofreu a tristeza, ele sofreu o medo de não estar próximo da família, ele sofreu tudo isso. Mas a visão que ele tinha sobre as coisas era de que aquele sofrimento ele era necessário. Porque todos os outros sofrimentos, aqueles que são inúteis, o próprio Cristo sofreu por nós na cruz. E aí tem uma outra parte que ele fala, né, que a nossa Nanã, cadê? Que ele fala sobre a mão, né? Desde que. Vou achar aqui a parte. Ah, que ó, ele fala assim: que ingratidão, após tamanhas provas de amor, desconfiar ainda dele. Duvidar de se é para nos prejudicar ou para nos fazer bem que ele nos visita, o sofrimento. Mas ele me fere cruelmente, faz pesar a sua mão sobre mim. E que temeis de uma mão que foi transfixada, que deixou pregar na cruz por vós? Essa mesma mão que hoje pesa sobre mim, essa mesma mão que me infligiu um sofrimento, é a mesma mão que se pregou na cruz por mim e que levou sobre ela todos os sofrimentos inúteis. Então, esses sofrimentos, essas adversidades, essas coisas que hoje me incomodam, essas pequenas sortes de espinhos, né, que muitas vezes são pequenininhas ao longo do nosso dia, é, é para me fortalecer, é para crescer, me crescer em virtude, é para me deixar mais paciente, é para mostrar para mim onde estão os meus defeitos. Então, que a gente tenha esse olhar, né, para essas adversidades. Eu vou finalizar aqui e eu vou entrar novamente para passar como que você deve fazer o planejamento olhando para essas convicções. Perfeito? A gente se vê daqui a pouco.